Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero louvar e bendizer o nome do nosso Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecê-lo por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Eu espero que você esteja bem, não sei como está você, como está a sua vida neste momento, o que é que você está passando, mas eu quero te dizer que se você colocou nas mãos do Senhor, se você entregou tudo a Ele, se você entregou a sua luta, a sua dificuldade, creia, tenha certeza de que Ele está olhando, de que Ele está cuidando de tudo e que no momento certo Ele vai fazer aquilo que você necessita, Ele vai trazer para a sua vida, a bênção, o milagre que você tem pedido, que você tem buscado na presença dEle, porque Ele é bom, Ele é justo e é fiel. Em todo o tempo, o nosso Deus, Ele permanece fiel para conosco, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, Ele continua sendo um Deus fiel, um Deus abençoador. Busque a presença dEle, coloque tudo na presença dEle e Ele fará por você aquilo que você necessita, amém? Eu quero falar sobre uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Vai dizer que Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele estava preso. Herodes prendeu a Pedro, porque a igreja de Cristo estava sendo perseguida. Aqueles que estavam falando de Cristo, aqueles que estavam pregando o Evangelho, que estavam fazendo a obra do Senhor, estavam sendo perseguidos. E nós vamos entender que Tiago já havia sido decapitado, Herodes tinha mandado já matar a Tiago. E Pedro estava na prisão. Pedro agora, eu creio que Pedro já sabia o que havia acontecido com Tiago. E Pedro não estava esperando muita coisa, Ele estava talvez esperando que chegaria o momento dele também. O momento dele ser morto de alguma forma, Porque Tiago já havia sido morto. Então, talvez ele já estava ali esperando pelo momento em que ele fosse julgado, em que acontecesse tudo com ele. E nós vamos entender que a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro estava ali preso, a igreja de Cristo estava reunida em oração, intercedendo pela vida de Pedro. Nós vamos entender aqui o poder da oração, a importância da oração, Como é valiosa a nossa intercessão quando nós intercedemos por alguém, quando nós colocamos alguém em oração diante do Senhor. Talvez essa pessoa está precisando de uma libertação, talvez não seja uma libertação ali, algo físico, mas talvez seja um outro tipo de libertação, Algo espiritual, talvez seja um vício, seja um outro problema, uma outra dificuldade que essa pessoa tem. E muitas vezes nós olhamos para aquela situação, nós olhamos para aquele problema e nós achamos que é tão grande, Que é algo tão difícil. Talvez nós dizemos, não vamos nem orar, vamos deixar acontecer, porque isso não tem jeito. É uma situação tão complicada que não tem como. Talvez aquela situação de Pedro ali era para não acontecer mais nada, para não dar nada certo, para Pedro não sair daquela prisão com vida. Mas olha o poder da intercessão. As pessoas estavam em oração, mesmo que aquelas pessoas também não acreditassem tanto que Pedro poderia sair livre, mas elas estavam em oração, elas estavam fazendo a parte delas, estavam todas orando, e a Bíblia diz que elas oravam assim, intensamente, oravam muito, não era pouco, não, oravam muito. E enquanto isso, Deus trabalhava. Nós sabemos que Deus, Ele estava trabalhando porque Pedro era alguém que era
ali importante na obra do Senhor. Era alguém que estava, fazendo a obra de Deus. E estavam impedindo, estavam trazendo impedimento para que a obra de Deus não fosse feita. Colocaram algemas nas mãos de Pedro dentro daquela prisão, para que ele, parasse com a obra, para que ele parasse com a pregação do Evangelho. Mas nós sabemos que quando Cristo coloca algo nas mãos de alguém, para que alguém faça, não adianta ninguém se levantar, não adianta colocar impedimentos, porque o Senhor garante que quando Ele chama, quando Ele tem algo para que a pessoa faça, Ele garante, Ele vai à frente, Ele vai tirando os obstáculos, tirando, os impedimentos. E assim aconteceu na vida de Pedro. A Bíblia vai dizer que ele estava ali dormindo. Pedro estava ali tranquilo, dormindo, Talvez não estava esperando por muita coisa, estava ali já dormindo. E Deus enviou um anjo naquela prisão. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, o versículo 7 diz: repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. As algemas caíram. As algemas caem repentinamente. Muitas vezes nós estamos orando por algo, deixamos na mão do Senhor e Ele trabalha. E repentinamente, quando nós não estamos nem ali esperando, Pedro não estava esperando que aquilo aconteceria naquele momento. As pessoas que estavam em oração não estavam esperando. Nós vamos ver que a Bíblia diz que ele chegou, ele foi, aonde eles estavam em oração. E chegou lá, eles não estavam esperando, eles não acreditavam que Pedro é que estava ali batendo na porta, porque eles não estavam esperando. Deus nos surpreende quando nós oramos, quando nós intercedemos por alguém, quando nós colocamos alguém na presença do Senhor. Pode parecer impossível, pode parecer que não tem jeito, pode parecer que já está tudo acabado, mas a nossa oração tem poder, a intercessão tem poder. Nunca podemos desistir de orar por alguém que nós amamos, alguém que está passando por um momento difícil, colocá-lo nas nossas orações, mesmo que seja alguém de longe, muitas vezes alguém que até tem pessoas que não gostam de nós, tem pessoas que falam de nós, que falam mal de nós, e muitas vezes nós queremos amaldiçoar aquela pessoa, queremos o pior para aquela pessoa, mas não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos orar por essa pessoa, enviar presentes espirituais para essa pessoa. É um presente que nós estamos dando quando nós oramos, quando nós colocamos alguém nas nossas orações. Às vezes essa pessoa vai ser liberta daquilo que a aprisiona. Ela não vai saber, muitas vezes ela nem vai saber que ela estava nas nossas orações, mas o nosso Deus sabe. O nosso Deus conhece todas as coisas, E é isso que importa, que se nós não pudermos fazer algo assim, físico, estar presente na vida de alguém, que nós possamos orar, orar por ela. O melhor que nós podemos fazer por alguém é orar por essas pessoas. E muitas vezes tem também pessoas que oram por nós, mas muitas vezes nós não sabemos. Mas tem alguém orando, alguém intercedendo pelas nossas vidas. Tem aqueles que nos desejam mal, que nos desejam o pior, que querem parar com tudo nas nossas vidas, que querem nos ver no chão. Mas tem aqueles também, aquelas pessoas que Deus levanta, que muitas vezes nós não conhecemos, nós nem sabemos, mas elas estão orando pelas nossas vidas. Então que nós possamos fazer isso, orar, interceder por aqueles que estão passando por uma luta, por uma dificuldade, para que o Senhor entre e no momento certo Ele entra, Ele entra com a libertação para a necessidade daquela pessoa. Ele move, move
o céu move terra quando há oração, quando há intercessão. O Senhor, Ele trabalha. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Creia que por mais que você olhe, não veja saída, para Deus tem saída. A tua oração tem poder. Ore pela sua casa. Ore por aqueles, que estão ao teu redor. Ore por aqueles que você sabe que precisa de algo, que está precisando. Não desista. Não olhe com os teus olhos físicos, mas olhe pelos olhos da fé. Muitas vezes nós olhamos pelos nossos olhos físicos, nós desistimos, nós achamos que não tem mais jeito, Mas tem jeito sim. Tem um Deus que tudo pode, um Deus que faz o impossível quando nós colocamos tudo na presença dEle. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, que o Senhor possa falar grandemente contigo, que Ele possa fazer por você aquilo que você está necessitando neste momento, em nome de Jesus.